Pessoal, boa noite. Eu acho que todo mundo talvez acho que já me conhece. Eu comecei esse negócio agora em janeiro, fazem 10 anos. Então, para falar do momento atual, eu queria falar de alguns momentos pelos quais eu passei que tem alguma semelhança, né? Primeiro, assim, todo aquele começo lá atrás, 2011, 2012, 2013, indubitavelmente era assim muito mais desafiador construir esse negócio. A Polishop não tinha a expertise que ela tem hoje de reagir. Tá um momento de baixa, lança um dezembro triplicado, tal. Sabe, esse know-how que ela tem hoje, depois de 10 anos, ela não tinha. Produtos eram raros. Produto de uso contínuo tinha 2 no começo. Era uma pílula do Dr. Ray ali para eliminar a gordura da alimentação, que, pô, descia quadrado, aquele negócio era horrível. E qual era o outro? O outro era um shake do Dr. Ray também, parceria com o Dr. Ray, um outro shakezinho de nutrição também, comparado com o que se tem hoje, era o que tinha. O resto era grill, que estava muito na moda. A air fryer da época era grill George Foreman. Então, pô, tu não ia comprar um grill todo mês, né? Então a coisa era bastante complicada. Não tinha o histórico de sucesso, não tinha ninguém que tinha viajado, não tinha ninguém que tinha, e nem os filmes para a gente mostrar para as pessoas, não tinha ninguém que tinha ganho uma Mercedes e tal. Os eventos eram pequenos, né? O evento grande era mil e poucas pessoas e tal. E a gente foi construindo dessa forma, e muita gente cresceu. E eu me lembro, sim, que teve épocas diferentes no tempo, com intervalos de um ano e meio, que alguns times cresciam mais de uma forma exponencial do que os outros, e isso não acontecia com o time do Daniel abaixo do meu ID. A gente nunca teve esse crescimento exponencial. A gente crescia sempre um pouquinho todo mês. Mas depois de um tempo deu para ver que esses que cresciam rápido, daqui a pouco também sumiam. Não era uma coisa perene, né? Então, assim, teve uma época que Brasília, a galera de Brasília arrebentava. Isso não foi muito artificial, porque eles faziam um trabalho de RF muito forte, eles duplicavam RF na casa dos outros. Quando a gente não falava do mantra do Daniel, os caras já eram bons nisso. Então, eu me lembro que a RA de Brasília, numa época, era gigantesca. Os seminários deles eram os maiores, e quando a gente ia para os eventos, até nos incomodava, assim, daquela invejazinha, porque eles tinham um espírito de time muito coeso, então eles se aglomeravam na entrada dos eventos e ninguém passava, e eles pegavam os melhores lugares, sabe, umas coisas assim que davam uma irritada. Mas foi uma época. Teve uma época que era uma galera de Santos, da Online da Luísa, da Dona Adélia, esses não estão mais no negócio. Uplines do Júnior Nunes, um cara que chegou a diamante muito rápido, ele era muito forte, mas esse foi fazendo coisas que não têm muita consistência e não dão muita duração. Uma época entrou uma galera, eram 3 diamantes muito fortes, que eram bem maiores do que eu. Quando a gente bateu o diamante, eles bateram mais ou menos 1 ou 2 meses antes, mas eles eram muito maiores do que eu, até porque um era upline do outro, então eles tinham redes, né, tinha uma perna gigante que eu não tinha, e eles cresciam muito fazendo captação em internet, que era o que depois assim veio as histórias vão aparecendo com o tempo. Esses caras, eles tinham se metido em pirâmide antigamente, então eles eram muito queimados em termos de lista quente. Então eles eram obrigados a se adaptar, inventando de fazer lead, gerar lead. Eles eram do marketing digital, aquela coisa. Então dava uma estourada e aquilo daqui a pouco sumia, né? Essa coisa de que nem aconteceu agora, eu até achei esquisito o Gilberto ontem na live, domingo, dia 30, né, de noite, foi segunda, sei lá. Ele falou um pouco demais sobre pessoas que saem e que, como se a gente tivesse preocupado com isso. Aí eu falei, cara, ninguém está preocupado com isso. Deu vontade, ô Gil, troca um assunto aí, que ninguém está preocupado com isso, não, mas possivelmente tem outras pessoas de outras redes preocupadas com isso. Mas eu já vi isso acontecer tantas vezes. Estava me lembrando esses dias, o evento que eu fui reconhecido diamante, foram reconhecidos uns 7 diamantes. E naquele evento, cara, tinha um que era de São Paulo, que era muito grande, muito maior do que eu. Esses 3 de que eu mencionei agora. Então, esses caras, naquele evento, estavam no palco sendo reconhecidos. Isso me impressiona um pouco negativamente, como as pessoas têm, às vezes, a capacidade de ter uma falsidade, né? Então, eles no palco, falando bem da Polishop, já estando numa pirâmide, já planejando e conversando com um que outro nos bastidores do nosso evento. Mas aí deu uma semana, eles estavam fora, né? E essa pirâmide que eles estavam acabou em poucas semanas e tal, eles se lascaram todos. Mas foi uma força, sair, de repente,
acho que os pins mais altos eram o Daniel como triplo, não me lembro se a Luísa era duplo, talvez no máximo, e esses diamantes eram os caras, seriam os royais de hoje. Então, sair 3 ou 4 assim numa leva, era aquela, o que vai acontecer? E nada, não aconteceu nada. A gente continua trabalhando e crescendo e tal, e os caras estão pulando de galho em galho até hoje. Enfim, e a gente veio vendo esses times que tinham esse crescimento e tal, e o nosso crescendo, fazendo outro Rubi, fazendo outro Esmeralda e tal. Daqui a pouco, a Polishop foi criando expertises desse tipo de estratégia de ajuda, de crescimento, de inspiração mais elevada, como dezembro triplo, né? Então, começaram a ter algumas campanhas, alguns lançamentos diferenciados e tal, e teve um especial, que já foi agora em setembro de 2018, que foi aquele setembro explosivo, né? Então, teve também ponto dobrado, teve uns lançamentos e tal, e o nosso time, em especial o time do Daniel, abaixo do meu ID, abaixo do ID do Fred, a gente jogou aquele jogo muito bem jogado. Na verdade, em agosto, tiveram alguns precursores de usar as estratégias de, já que a pontuação dobrada, alguma coisa que eu vou chegar lá, cabe para esse mês, né? A gente vendo que as pessoas com o kit duplicava ou triplicava, então as pessoas patrocinando 2 pessoas, o cara era e mais uns pontos ali, ele batia um rubi, e um cara que não tinha a menor condição de bater um rubi. E aí a gente começou a trabalhar nos bastidores não, nas profundidades, aquele cara que era elite, cara, quer bater o rubi esse mês? Pô, mas como? Cara, tu patrocina 2 aqui e tal, vai fazer tantos pontos com o kit, que é o que está fazendo hoje, era um pouco menos talvez, e mais esses produtos fazem uma campanha de umas campanhas com o Kisneg e tal, que fazia uma pontuação a maluca lá, bem grande, parecido com o que está acontecendo nesses 3 dias. Enfim, era viável aquele elite de repente virar rubi. E quando a gente descobria vários elites que queriam virar rubi, a gente formava vários esmeraldas e vários diamantes, e foi aquela derrubada né, o palco do evento em setembro, outubro, lotados, dezenas e dezenas de novos diamantes e tal. Fred bateu Imperial, a gente fez alguns royais e tal. Com o tempo, a gente descobriu que, como é que eu vou dizer, teve um efeito colateral não desejado, aquelas pessoas baterem tantos pins elevados, porque não adianta, subliminarmente a gente bota um pin no peito, a gente acha que é aquilo, apesar daquilo ter sido feito com pontuação dobrada. Quando eu cheguei a diamante, não tinha nem a coisa da pontuação, tu tinha que ter 3 esmeraldas em laterais diferentes, a pessoa tinha que virar esmeralda, né? Então ela tinha que fazer no mínimo 3 rubis e mais um pouquinho de pontuação para ter 80 mil e tal. Então tu chegava a um diamante com uma rede, né? Quando tu era reconhecido no palco como diamante, tinha ali embaixo no evento 150, 200 pessoas no evento de São Paulo te aplaudindo do teu time. E com esses mecanismos, tipo no setembro explosivo, tinha diamante que chegava ali e tinha uma rede de 30 pessoas, 40 pessoas, né? Então, claro que não era um diamante consistente, mas não adianta, a gente bota o pin no peito, a gente espera, por mais racional que a gente seja, a gente espera um resultado de diamante, a gente se engana. E então, assim, muita gente que ganhou o PIN, daqui a pouco meio que se desmotivou porque não tinha passado, pago o preço e construído a coisa. Mas tudo bem, isso já foi. Agora, o que eles estão fazendo esse mês, eu estou achando, e o mês passado, eu estou achando uma fórmula muito perfeita, porque eles estão dando 3 dias de pontuação dobrada ou triplicada, né? Que é no comecinho do mês. Esse mês, assim, no mês passado foi durante o evento, já era dia 7 e dia 8, já tinha matado uma semana do mês. Mas esse mês, não, dia 1, 2 e 3, uma pontuação doida, super triplicada ou duplicada, conforme o que a pessoa está comprando. E eu estou vendo, estou bastante espantado com o que está acontecendo no My Office, né? Está todo mundo, obviamente, fazendo sua movimentação e está todo mundo fazendo pontos dobrados, mas eu nem fico olhando tanto o VQ. Olha como é que está a minha rede, estou abrindo aqui agora, a minha rede agora, tá? Dia 2 do mês. No dia 2 do mês, eu estou como triplo diamante black. Cara, dia 2 do mês, velho. Com 1.170.000, não, 1.117.000, mas o VB, o VB, que é o que conta, está em 170 mil. Eu cheguei nesse VB assim, durante o evento, mês passado. Lá pelo dia 7 eu bati esse 170 mil. Então, assim, o que acontece? O que isso nos permite fazer?
permite fazer aquilo que a gente, naquele setembro explosivo, fez. Olhar para a nossa rede, amanhã ainda vai ter mais um monte desses pontos, olhar para todo mundo do nosso time e falar, cara, tu nunca bateu Rubi, é esse mês, o que está faltando? Pô, já está com 10 mil, cara, no dia 3, sabe? E dar alternativas, e dar ideias, e fazer RFs, e movimentar produtos, e fazer alguma campanha. Tem times que estão organizando campanhas interessantes com Slim, né? Fazendo desafios dentro das equipes, de tira uma foto antes, tira uma foto depois, do dia tal a dia tal, do dia... A maioria fez agora, de 2 de dezembro a 2 de janeiro. Tira uma foto antes, uma foto depois, um videozinho subindo na balança e tirando uma medida da cintura. E aí, proporcionalmente, quanto mais as pessoas daqui a um mês emagrecerem, claro que proporcionalmente, né? O cara tinha 100 quilos, foi para 80, o outro tinha 50, foi para 45, esse cara ganhou, obviamente. Mas, enfim, proporcionalmente tem uns prêmios, vai publicar, o Matheus está fazendo isso muito forte daqui a pouco, hoje ele está bem blogueirinho, né? Daqui a pouco vai ter foto, muita foto do antes ou depois, que ele pediu licença para quem entrar na brincadeira, para ele postar. As pessoas podem incluir amigos, desde que a pessoa esteja, tem que estar ativa, tem que estar isso, tem que estar aquilo, tem algumas regras. Então, assim, eu acho que essa coisa do produto, né, da gente ser o produto do produto, principalmente com esses Lean, a gente está nas portas do verão, está todo mundo querendo perder peso, projeto verão, né? Então, isso está agilizando, está vendendo para caramba. O nosso colágeno já vem trazendo resultados nesse aspecto. As pessoas que já vinham tomando, aí a tua amiga que tomou e sumiu o pé de galinha, já, as amigas já querem tudo e tal. O Slim vai ter uma catapultagem dessas daqui a pouco absurda também, né? Tomara que os caras comecem a fabricar mais lá, porque o bicho vai pegar para o lado da Polishop. Então, assim, a gente está num mês que tem tudo para a gente formar muito novo Rubi, consequentemente, novo Esmeralda e novo Diamante. Então, olhar para as pessoas que mês passado fecharam como Rubi, como Rubi Plus, e fazer um raio-x nessa rede dela. Cara, quem são as pessoas aqui que esse mês fariam um esforço a mais, já que no dia 3 a gente já está assim, para esse mês bater Rubi? E sempre planejar, como eu sempre orientei a galera, eu me lembro falando isso no planejamento do diamante do Zang, não planeja 3, não planeja... Tu não vai para a estrada com 4 pneus só porque o carro anda com 4. Sempre tem um step. Então, planeja 5 laterais, no mínimo, que queiram chegar a Rubi para tu bater teu diamante, para teu esmeralda. Uma vai dar errado, a outra deu errado, tu bateu o teu esmeralda. Não é com 3 que se pensa, é com 5 no mínimo, tá? Então, olha as tuas laterais, quem aqui nessa lateral quer chegar a Rubi esse mês? Pergunta para as pessoas, né? É elas que têm que dizer. Mas pergunta para as pessoas e, cara, eu vou querer, vamos botar foco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, desenha a tua rede, ó, esse quer, na outra lateral esse quer, e cai dentro e vira um novo Esmeralda, se nunca foi. Mesma coisa, tu já vinha fechando como Esmeralda, Esmeralda Plus, cara, quem sabe bater o diamante, para quem precisa? 80 mil em 3 laterais. Quem quer chegar a Rubi aqui, quem quer chegar a Rubi ali? Alguém está querendo chegar a Esmeralda? Desenhar isso, botar visualmente num quadro branco, numa folha de papel, contatando as pessoas, elas se elegendo, eu quero chegar a Rubi esse mês, eu quero bater Esmeralda. E aí trabalhando com quem quer, né? Fazendo isso. Eu acho que a gente está num mês que amanhã, quando fechar a brincadeira dos 3 dias, vai ficar escancarado na nossa cara, cara, se no dia 3 a gente está assim, aonde a gente pode chegar com o resto do mês bombando de Slim, de Superfood, de tudo mais que a gente tem na mão, né? E a Polishop é impressionante, né? O Gilberto é impressionante, os produtos que os caras lançam, a gente está... Eu vi ontem o Gilberto falando muito isso também, que é como a Polishop é superior às outras. Cara, precisa, né? É tão... Não sei, deve ter alguém lá enchendo o saco dele, da ex-rede, sei lá de quem aí, mas não é bem o caso do nosso time. Não precisa. Pula logo para as novidades aí do triplicado, aí, que é o que a gente quer ouvir. Não precisa investir tempo nisso, não, que é papo para a gente não tem tanta utilidade. Mas, se vocês quiserem fazer perguntas aí, eu fico à disposição. Além dos lançamentos e tudo mais, a gente tem Natal, né, vindo, né, Cris? Não, então, é Natal, todo mundo compra mais coisa, é um mês que arrebenta, cara. Dezembro tá impressionante.
Começou com Fast esse... Start dobrado. É. Fast Start dobrado é maravilhoso também, né? A gente está vendo também esse astral voltando, né? Esses altos e baixos no astral das pessoas no geral, no astral, no inconsciente ou consciente coletivo da turma, também ao longo dos anos tem altos e baixos. E a gente está, obviamente, numa tendência de alta, né? O Brasil tá um pouco assim, eu acho. Sei lá, às vezes eu fico vendo alguma coisa de política, dá uma desanimadinha. Mas o que a gente está vendo em termos de economia, geração de emprego, agronegócio, o Brasil está subindo rápido, né? O mês passado, se não me engano, não foi outubro, não foi novembro. Outubro foi o melhor outubro em geração de emprego desde em 20 anos, no meio da pandemia, né? Novembro não saíram os dados ainda, mas vai ser outro mês fantástico nesse aspecto. É claro que o Brasil já vinha de uma recessão e ainda vê essa parada do fica em casa e tal, mas a gente está num revés de alta, no astral geral da população brasileira. E agora vem notícia de que daqui a pouco tem vacina e tal, quer dizer, só tende a melhorar, né? Vide bolsa estourando, a bolsa está estourando, está em 111, 112 mil pontos, está arrebentando. Isso é o astral do mercado. A indústria, de novo, foi mês passado um crescimento acelerado. Então, o astral do brasileiro está melhorando. Claro que tem ilhas, né? Pô, se eu estou com um parente no hospital, meu astral não está melhorando, mas, no geral, a gente está vendo isso. E no nosso negócio, cara, o astral geral tá gigantesco. A gente vê isso no olho das pessoas, a gente vê isso nas postagens, nos bate-papos que a gente tem com a galera, como com vocês. E tem que aproveitar isso para mostrar plano para mais gente, né? É óbvio que a gente não tem que estar de bom humor e não tem que estar motivado para mostrar o plano, mas ajuda. Quando tu tá no astral, eu adoro assistir um treinamentozinho antes de fazer um convite de mostrar um plano, porque aquilo muda o nosso astral imediatamente, né? Convém aquela homeopatia de um treinamentozinho antes de um MOP, um treinamentozinho antes de uma sessão de convite. Hoje eu fui escutar um treinamento antes de fazer convite, justamente. E foi engraçado, Cris, porque foi o seu treinamento que está no Winner novo, até comentei com Boca. Eu falei, aliás, até isso já foi formado lá. Não sei se você viu, mas o seu treinamento da convenção está lá no Winner, você já viu? Não vi. Pensei que eles não colocar. Eu procurei, mas eu achei um treinamento meu que eu tinha feito, sei lá, no Winner 2 semanas antes. E como tinha alguma... porque eu acho que é aquele que eu estou com uma camisa cinza. Não estou que de está terno. com os quadros atrás. O lugar era o mesmo que eu estava sentado aqui, estava sentado virado para ali. Ó. Isso. Mas eu fiz um treinamento no Inner umas semanas antes que eu estava com uma camisa só. Esse eu vi que está lá. Agora colocaram o da convenção. Tá. Esse eu já estou com um terno Só que eu fui botar para escutar, né? E era um treinamento da Luciana Tempesta, foi gravado o áudio errado. Eita! Não, mas já foi avisada, Claudinho, tá? Ficou bonito. Aí é uma voz mais bonita, né, Boca? É uma voz mais bonita, mas a imagem dela ficou a Sabrina falou, corre para ver. A imagem dela ficou prejudicada. Então. E aí eu escutei o treinamento da Lu, né, que foi um seminário que ela deu, que deve estar para entrar no Winner, né? Devia ter lá a gravação já para entrar, né? E estava, na verdade, ela tá assim, quando ela começou a falar do convite e tal, tem um lance que assim, eu não lembrava de escutar assim isso quando se fala em convite, né? Quando uma coisa interessante que ela falou e que isso para mim me deu maior gás para eu convidar, que ela falou assim que a gente, se você está pensando, eu acho que eu tinha escutado isso antes, ela tinha falado, mas ela fala assim, se você vai fazer o convite para a pessoa e você fica incomodado, alguma coisa está errada. Por quê? Imagina se a pessoa viu lá na sua rede social um post de você falando alguma coisa de Polishop e ela entra em contato com você e fala, Sabrina, o que é esse negócio da Polishop? Eu quero saber, vamos conversar? Você vai mostrar o plano, não vai? Vai ficar todo contente, amarradão. Super feliz. Uhum. Opa, né? A pessoa se convidou, que maravilha. Vergonha zero, receio zero. Cadê a vergonha?
Cadê o receio? É porque a gente, o lance do convite, o receio do convite, ele está simplesmente no fato da gente achar que vai tomar um não. Vergonhinha. Né? E assim, até você, assim, o seu exemplo, né, Cris? Você já falou aí algumas vezes, você não é uma pessoa das 1001 amizades, né? Você mesmo fala que historicamente você não recebia, você no tempo que você estava com a sua família, fora do tempo embarcado, você estava com a sua família, Não você mudou não estava nada. recebendo Não amigos. mudou nada. Oi? Não mudou nada. Não mudou nada, pois é. Ó, não mudou nada. E mesmo assim você fazia convite, né? Você fez bastante convite, né, para estar onde você está. Então é um grande paradigma que as pessoas têm que quebrar aqui, né? De achar que tem que ter 1001 contatos, amizades, ser a pessoa extrovertida da vida, né? 1001 amigos, e não é nada disso, né? Não, não é nada disso. Pelo contrário, assim, eu acho que a pressão maior, o receio, o medo, a vergonha maior é para os nossos amigos, porque o mais ou menos conhecido, a opinião dele não tem tanto peso quanto o meu primo, o meu irmão. Esse cara, quando ri de mim ou quando fala uma besteira, aquilo, pô, tu vai ter que conviver com aquilo um tempão. Um cara que, um contato frio, eu estava fazendo uma arrumação nos armários, achei esse caderno de capa dura, que era o meu caderno, um dos cadernos que antigamente eu andava com ele na mochila, agora eu estou mais digital. E aí eu ficava anotando aqui, ligar para tal, dia a dia, né? Todo dia uma folha, aí no outro dia liguei, acompanhamento aqui, aí dia 20, tem que falar com fulano, falar com ciclano, 20 de fevereiro, deve ser de 2012, 2013. E aí eu fiquei vendo, cara, como eu fazia contato e convite. Muito, assim, são páginas e páginas e páginas. Eu descobri isso, até vou dar botei ali em cima para dar uma revisada, ver. Tem gente aqui que eu já não me lembrei, não custa nada relembrar, né? Mas, assim, todos os dias, contato, convite, fala com esse, liga para aquele, tem acompanhamento, ligar de volta para o fulano e tal. Aí, quando eu ia em algum seminário, tem algum seminário aqui, ficava anotando, né? Seminário da Luísa, tal, tal. E eu gostava muito de caderno de capa dura, que a informação não se perde, tu vê. 7 anos depois, estou achando o negócio. Mas era na quantidade. Eu não era assim tão... Que o grande segredo, o ideal, seria a gente ter desapego total ao fazer convite, não se importar nem um pouco se vem sim ou se vem não. Mostrar o plano esperando um sim, óbvio, porque eu sei a capacidade que o negócio tem de mudar a vida da pessoa, mas, tipo, no final do plano, esperar. E agora, o que será que vem? Sem paixão, sem emoção. Esse é o ideal, né? Eu não consegui nunca ser 100% assim. Eu acho que o Daniel deve chegar perto. Acho que sem emoção ninguém fica, sempre tem um pouquinho, né? Mas o Daniel, duas coisas ajudam a tu diminuir muito a carga de ansiedade e de emoção. A primeira é ter essa noção de que tu tá dando um presente, agora se o cara não quer receber, é problema dele. Então, tu ser uma pessoa, entre aspas, mais fria, nesse sentido de fez o teu melhor, mostrou com paixão, mas e aí? Vai ou fica, né? Nessa hora, ser frio. E a outra coisa que ajuda é a quantidade, assim, porque se tu mostra para 10 por dia, a tua ansiedade em cima desses 10, ela está diluída, é 10 avos de ansiedade para cada um. Se tu mostra para um por dia, e tomara que só tem aquele, né? Então, se tu faz em quantidade, a tua ansiedade nesse momento do resultado diminui drasticamente. E isso o Daniel, no começo, nas primeiras semanas, ele falou esses dias, mas eu sempre falei no meu seminário sobre ele, que ele mostrou para 300, 400 pessoas nas primeiras semana e meia, 2 semanas. Então, o nível de ansiedade é muito pouco para cada um deles, porque, pô, não dá nem tempo de ficar, será que o cara vai querer ou não? Já está falando com o outro, já está mostrando para o outro, já está botando o cara na online. E isso que eu vejo, às vezes, faltar para a maioria das pessoas é essa quantidade, essa arrancada. Gilberto falou disso na live também, né? Do avião que vai decolar. Isso é uma analogia antiga de multinível. O Felipe Ruri, o irmão do Daniel, quando estava no começo no projeto com ele, falava isso no palco, que é dar essa arrancada, que ela pode ser a qualquer momento. É claro que é melhor quando o cara assinou o contrato. E naquelas primeiras semanas dá essa arrancada, mas pode decidir fazer hoje, cara, eu vou dar uma arrancada dessas. Vou falar com 10, 15 por dia, 20 por dia, 50 por dia, sem vergonha, sem medo, fazer o contato do jeito certo, se não quer, é problema dele.
E isso traz resultados gigantes, porque no fim das contas é aquela história da lei dos números. Né? Tem aí no mercado, tem aí na população brasileira os 7 diamantes que tu vai precisar em laterais diferentes para ser um dia triplo diamante imperial e crown. Eles estão aí. E se tu der tempo ao tempo, tu vai achar, mas é melhor achar logo, né? E começar logo a girar essa roda. E aproveitar esse momento que a gente está vivendo, cara, e com lançamento, e com produto, e abrir porta, né? Desenvolver essa habilidade de jogar os dois jogos, né? Um é fazer o contato, sabendo que a pessoa tem uma situação a ser resolvida, tu conversou um pouquinho com ela, ela está ganhando pouco, ela não aguenta o estresse, perdeu o emprego e tal, tu convidar para conhecer um negócio que pode melhorar essa situação da vida dela, ou muita gente está desenvolvendo o segundo caminho alternativo, que é entrar pelo produto. A pessoa começa a tomar colágeno e ela paga uma grana, e ela está apaixonada pelo produto. Cara, tu não quer se associar aqui, né, ser empreendedor e pagar metade? Quer dizer, quando ela faz conta, o kit gold dela sai de graça, porque só o que ela já está consumindo de colágeno, 2 potes daquele por mês, pagando metade, é a parcela do negócio. Então, tem gente hoje desenvolvendo também essa habilidade de entrar com slim, emagrecendo e tal, e daqui a pouco, cara, não quer tal, metade, como é que faz? E aí mostra o plano, né? Eu ainda me sinto mais confortável de entrar pelo primeiro caminho, saber que a pessoa tem uma situação a ser resolvida e convidá-la para conhecer um negócio que pode resolver aquilo. Mas os produtos estão aí, cara, e a gente, quanto mais ferramenta no kit de ferramenta, quanto mais gordinho for o canivete suíço, melhor. Quanto mais habilidade tu tiver, melhor. É verdade. Alguma pergunta aí, pessoal? O Cris, eu já assisti seus seminários umas 35 vezes e é muito bom. Uma coisa que me chama muita atenção é que você não tinha tempo, né? Você ficava embarcado e, na verdade, esse foi o motivo para você fazer o seu negócio, pelo fato de você ficar com a sua família, né? Não ter que passar o Natal com a sua filha, ter que poder passar o Ano Novo e tudo mais. Digamos assim, que dica que você dá para as pessoas que, digamos assim, né? Poxa, eu tenho pouco tempo. Como que você administrou isso aí? Porque você ficava 30 lá embarcado, quando você voltava... O exemplo não é um bom exemplo para quem não tinha tempo, Boca, porque quando eu estava embarcado, eu estava lá trancado, beleza? E eu tinha ali uma lista de nomes daquelas pessoas que estavam embarcadas para mostrar o plano naquelas 4 semanas que eu estava lá. Basicamente isso. Naquela época, talvez até hoje tenha melhorado, mas naquela época a internet a bordo e tal era impraticável. Quando até conseguia consultar, mas não era possível ter um Skype, falar com alguém e tal, era muito ruim. Então eu ficava meio que isolado de fazer algum trabalho online, mas tinha aquela galera lá para ouvir plano, pelo menos treinar, né? E agora, quando eu estava em terra, eu tinha todo o tempo do mundo, né? Eu não tinha, eu estava de folga. E isso, em vez de me ajudar, meio que me atrapalhava, porque primeiro tu não é tão organizado, perde muito tempo, já que tu tem muito tempo, né? Tu já acorda mais tarde, aí já faz não sei o quê e tal, e passou amanhã e tu não fez nada. E pega um Fred Carvalhais que dava 5 aulas de manhã, mas tinha um horário vago, naquele horário ele, mostrava o plano para alguém. Né? No intervalo ele mostrava plano. Então, assim, é notável como as pessoas sem tempo, elas acabam tendo um desempenho maior exatamente por isso, porque é muito mais fácil para essas pessoas que têm uma agenda cheia definir, produzir, determinar pequenos intervalos do dia de meia hora aqui, 1 hora ali, e trabalhar nesse horário, né? E não precisa mais do que isso, sabe? Não se faz mais do que isso. Quando o cara tem muito tempo. A outra coisa é que eu não era duplicável. Eu me lembro, por exemplo, do Dr. Ricardo, um amigo de infância. Na verdade, ele era da turma do meu irmão, uns 2 anos mais novo que eu, mas era dos molequinhos menorzinhos, mas que virou um super otorrinolaringologista aqui, famoso em Floripa, cirurgião. E eu me lembro que eu estava tentando mostrar para o Ricardo o plano e tal, e ele queria ver, já tinha feito o contato e tal, mas ele sem tempo. E um dia ele me mandou acho que não era WhatsApp na época, deve ter sido ligação. Pô, cara, 2 pacientes meus, ele sabia que eu estava aqui no Parque São Jorge, perto do centro, 15 minutos de carro.
2 pacientes meus cancelaram um atrás do outro, cara, e a gente tinha falado 2, 3 dias antes sobre ver o plano e não tinha dado. Ele, quer vir aqui agora? Tu consegue? Eu falei, velho, tô de bobeira em casa, vou aí. E mostrei o plano. E ele ficou super maravilhado e falou, cara, tu vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu falei, não, eu não, né, Ricardo? Tô falando de ti. Ele falou, não, mas eu... Como é que eu vou sair de tarde que nem tu, a qualquer momento, e mostrar plano para alguém? Eu não tenho tempo. Quer dizer, a pessoa, talvez ele tenha perdido a oportunidade porque ele não se enxergou fazendo o que eu podia ter feito, né? Eu podia ter não ido lá, não, agora eu não posso, estou ocupado. A gente consegue, depois do teu expediente, que eu também estou muito ocupado, talvez tivesse sido mais salutar. E quem é ocupado tem esse brilho, né? O Luiz Marcos, imagina, cara. Chegou a duplo diamante em 5, 6 meses. Não tem tempo para nada. O Fred não tinha tempo para nada. Vários deles, Antônio Mamed, ele começou a trabalhar quando eu mostrei o plano para ele. Aqui em Joinville, ele era CEO de uma construtora e ele estava naquela empresa há uns 8, 9 meses. E o dono da empresa contratou ele exatamente porque estava se candidatando a prefeito de Joinville, então teve que se afastar, contratou um CEO profissional. Na verdade, a empresa dele estava no vermelho. Aquelas histórias de que um pai construiu uma mega construtora, morreu e o filho estava botando por água abaixo. Aí foi ser político, que eu acho que é melhor. Mas, enfim, o Mamedão já tinha tirado a construtora do cara do vermelho, já estava no azul, estava mais, tipo, super envolvido, né? E aí ele viu o plano e, cara, ele falou para mim, Cris, ele ficou apaixonado com a possibilidade de, principalmente de ajudar pessoas, de colocar ferramentas na mão das pessoas que transformassem a vida delas. Esse era o grande astral do Antônio Mamed. E ele falou, cara, mas eu vou fazer devagar, porque eu estou morando aqui em Joinville num hotel. Todo mundo que eu conheço do negócio, que eu conheço aqui em Joinville, tem a ver com a construtora, são os fornecedores, são os gerentes e tal, e é meio antiético nesse momento, ele não sentia muita vontade de misturar os canais, né? Então ele falou, cara, eu vou fazer devagar. Eu falei, vaza como quiser, né, meu amigão? E em 10 meses depois ele era diamante consistente, assim, com 200 e tantas pessoas no seminário e tal, fez direito, né? Os 10 meses. Eu falei, pô, eu queria achar mais uns devagar assim. Negócio. E foi legal que com um mês de Polishop, com algumas semanas de Polishop, o chefe dele começou a encher o saco, o dono da empresa. Pô, mas tu tá fazendo um outro negócio? Eu falei, tô, nas minhas horas vagas, no fim de semana, né? Imagina um coroa de 60 e tantos anos, vem um garoto de 30, 40 anos querer... Não, amigo, eu tô na minha folga, não tô misturando os canais, a minha empresa, a minha dedicação aqui é a que a gente combinou contratualmente, pode ficar tranquilo. Mas o cara, volta e meia, largava uma conversinha, um comentáriozinho e tal, e um dia o cara encostou ele na parede. Com um mês e pouco de Polishop, o dono da empresa falou, Mamed, eu não estou gostando dessa história, de tu se dedicar para um outro negócio e tal, então tu vai ter que escolher. Botou ele contra a parede, e aí ele falou, cara, eu não tenho mais idade para isso. Ele falou, bom, então já está escolhido, né? Que até quinta-feira eu estou aqui, a gente tem um contrato, tem uma rescisão, tu vai me mandar embora, a gente vai acertar tudo como tu tem que fazer pelo nosso contrato, mas infelizmente, então, aí foi fazer mais rápido um pouquinho. Mas tu vê a visão do Mamed, né? Mas assim, as pessoas que não têm tempo são as melhores, cara. Exatamente por tu não ter tempo é que tu facilmente identifica, claro que fazendo uma forçaçãozinha de barra às vezes, né? Vai ter que abdicar de algumas coisas. Pessoa que não tem Sim. tempo, mas joga bola com os amigos na quinta-feira de noite, amigo, vai ficar 1 ano e meio sem jogar bola. Na quinta-feira de noite tu vai mostrar o plano, né? Na hora do almoço, que dias por semana que tu vai sair um pouquinho mais cedo e tal, e vai combinar de almoçar com alguém para mostrar o plano, né? Enfim, a pessoa, mas geralmente quem não tem tempo, isso fica muito claro e é fácil, né, da pessoa operacionalizar. E é um mega de um exemplo. A pessoa não tem tempo, ela está fazendo aquilo, o negócio serve para qualquer outra pessoa, tendo tempo ou não tendo tempo. Então é muito duplicável. Ainda bem que você falou que você não era exemplo, né, Cris? Claro que pode. Pode fazer, Vivi. Ela já fez aqui. Quando eu começo a bater um papo para esquentar o relacionamento, tem gente que me pergunta: aconteceu alguma coisa? Várias vezes isso acontece. Deixa eu completar. Boa noite. Vai, tudo bom, Vi? Cris, é o seguinte, você disse que o seu modo de ser é muito voltado mais à família, diante de tudo que você já viveu.
nesse momento que você tem esse seu comportamento, como que você, diante desses 9, quase 10 anos já de negócio, que você conduzia os seus convites para as pessoas e até hoje, né? Como que é essa tratativa com os convidados? Diante do que você falou, que o seu relacionamento com as pessoas é uma coisa mais fechada, vamos dizer assim. Então, assim, são dois momentos, né? Tem os contatos, vamos dizer, quentes, que os meus contatos quentes eram meio mornos. Então, por exemplo, meus filhos estudavam no Colégio de Pedagogia Waldorf aqui no Anabá, desde maternal. Então, tinha reunião de pais e tal, eu ia. Mas eu não sabia nenhum nome das pessoas. Eu não criava vínculo nenhum antes do multinível. Eu não perguntava, eu ouvia o nome, mas esquecia 30 segundos depois. E eu não estava interessado em criar relacionamento, em virar amigo, para ir jantar na casa do cara. Eu não tinha foco zero nisso. Então, para essas pessoas, eu não me senti nem um pouquinho confortável de, num primeiro momento, me tornar insuportável de simpático. Ia ser falso. O que aconteceu com o cara? Agora, e aí, brother, nunca falou assim comigo, né? Como é que tá e tal? Não, então, eu não fiz isso, né? É claro que eu fui começando a prestar mais atenção, eu tinha que criar o cacoete de fazer isso. Mas com as outras pessoas que a gente não conhece tanto, que não me conhecem, isso é uma grande vantagem, assim, os nossos amigos e irmãos e parentes e tal, já viram eu fazer besteira em alguma festa, ficar doidão, de beber muito e tal. Então, eu já sou um ser humano meio comum. Para quem não me conhece, não me conhece. Então, não tem pré-julgamento nenhum. Chegou a pizza, que bom. E então, assim, no meu trabalho, quando eu estava no trabalho, por exemplo, lá no navio, eu tinha uma comunicação adequada. Eu não era também um cara tapado. Eu era uma pessoa que falava bem. Numa reunião eu conseguia dialogar, eu conseguia organizar, eu conseguia olhar no olho das pessoas, eu anotava no meu caderno o nome, não me esquecia do fiscal que veio novo da Shell, da equipe de segurança dos caras lá, que tem uma reunião. Então, esse descolar, esse ser simpático, esse ter habilidade com pessoas no profissional, eu tinha. Eu só não me interessava em fazer isso no pessoal. E aí foi o que eu fui fazendo. Só que eu demorei algum tempo para descobrir qual é a conversa, né? Porque não adianta eu ficar falando, sendo simpático, se eu não levar a conversa para o lugar certo. E o que eu descobri com o tempo é a fazer perguntas, às vezes elogiar bastante o status quo da pessoa, o emprego que ela tem, a vida que ela tem, para que ela fale que não é bem assim. Então, eu comecei a coletar estratégias de fazer as pessoas reclamarem. E reclama um pouco, eu já estou me coçando, né? Eu me lembro que eu fui ficando muito bom nisso. Eu me lembro que eu fui comprar esse sofá aqui, eu acho, na Tokstok, há tempos. A Karen devia ter uns 15 anos, já estava na Polishop. E o vendedor super atendendo bem e tal. E aí ela já sabia o meu cacuete de induzir a pessoa a falar dela e do emprego dela e não sei do que. E quando o cara se afastou um pouquinho, ela falou: pai, tu não vai convidar o cara? Eu falei: mas claro que eu vou convidar o cara. Acho que eu estou falando isso tudo para quê? E o garoto, assim, ele não estava me dando muita abertura, porque ele era um cara que tinha chego aqui em Floripa, um gaúcho, super bom de falante e tal. E ele tinha chego aqui em Floripa alguns meses antes, tinha arrumado um emprego na Tokstok, que é uma loja famosa, uma rede nacional de coisa cara, né? E ele falando, todo contente, que eu estava fazendo as perguntas, que ele entrou como isso, mas já tinha sido promovido aquilo, e agora estava como vendedor, sabe? Já estava galgando alguns cargos. Então, ele estava num momento de quem não está olhando para o lado, ele estava num momento de quem está amarradão, crescendo, num momento próspero, né? Que não está as antenas totalmente desligadas. E aí eu fiz o truque sujo, né? Eu perguntei, porque era o insight que eu tive quando eu tinha 18, 19 anos. Eu trabalhava como programador e eu vi que se tudo der certo na minha vida naquela empresa, eu ia ficar que nem os donos da empresa. E eu olhei para aquilo e falei: não, eu não quero ficar assim. Se tudo der certo, eu não quero ficar assim. E eu usei isso para ele. Eu falei: cara, aqui tem um plano de carreira pelo jeito legal nessa empresa, né, e tal. Ele falou: tem e tal. E tu deseja, sei lá, depois de 10, 15 anos, chegar em qual é o nome do cargo que tu quer ter? Ele falou: gerente geral de uma loja dessas. Eu falei: quem é o gerente geral de uma loja dessa loja aqui? Ele apontou para um senhor lá no canto. Cara, a imagem do senhor lá do canto era horrível. Sabe aqueles velho
cara estressado, que tem pouco cabelo, assim, careca que nem eu, mas aqueles que passam vergonha, que deixa crescer e penteia, assim, uns fios pro outro lado. Cara, a figura horrorosa, assim, e cansado, o cara cansado. Eu falei, cara, então tu quer ter a posição daquele cara porque ele tem uma vida boa? Nossa, assim, o rosto do garoto se transformou, ele foi tipo, acho que foi caindo, ele falou, cara, não, o cara não tem uma vida boa. Eu falei, por quê? Nossa, ele tem que se mudar, eles transferem o cara a cada 2 anos para outro lugar. Agora ele está em Floripa, maravilhoso. Daqui a pouco ele vai para Cubatão, na Toque de Cubatão, sei lá da onde. Não tem escolha. Vive com a família né, nas costas. É um estresse danado. Cara, ele foi acabando com a posição que ele mesmo falou que queria chegar. Aí daqui a pouco, bom, então tem um negócio bacana. E então, marquei de mostrar o plano para o cara. Mas, assim, isso tu vai desenvolvendo, né? Essa habilidade de pescando, de fazendo a pessoa, de direcionar a conversa porque interessa. Não ficar falando do Inter, do Flamengo, sei lá do quê. E tem que tentar, né, Cris? Porque tem muita gente que tem medo disso. Pode ser que algumas vezes você vai falar alguma besteira, você vai errar. Com certeza. Aquilo que eu falo, assim, às vezes, fazendo um contato, cara, tu trabalha com o quê e tal? Tu ganha bem, né? Ah, ganho só uns 2 mil por mês, tal, 3 mil por mês, tal. Cara, se eu te mostrasse um negócio que tu poderia trabalhar 2 horas a mais por dia para duplicar isso aí, para ganhar outra dose de dinheiro dessa, tu gostaria? Queria saber disso agora ou um dia, quando eu vou numa loja e tal, né? E o cara me atendeu bem também. Geralmente o cara fala, cara, é claro que eu queria saber, né? Mas um dia eu estou dando carona para 3 caras no meu carro, indo para a Barra da Lagoa. E o que sentou na frente, que ficou trocando ideia comigo, os outros estavam na caçamba da Renault Kangoo. E o garoto era um jornalista do interior do Rio Grande do Sul, era verão, eles estavam passando férias aqui, e eu fui fazendo as perguntas certas, e o cara ganhava uns R$2.500, e trabalhava, não sei o quê. Eu falei, cara, se tivesse uma possibilidade e tal, tu gostaria de, em 2 horas por dia, duplicar o que tu ganha? Ele falou, não. Aí eu, tipo, não? Ele falou, não. Por que não? Eu quis saber, né? Não, porque a minha vida já está muito equilibrada. Era tipo quase um Hare Krishna, era um desses. Ele não, sei lá. Não, minha vida já está muito equilibrada, essa grana que eu ganho já me sustenta e eu não tenho sonhos grandes. Então eu falei, por quê? Ele perguntou, não, por nada. Encerrei a conversa. Não, tu ia falar alguma coisa? Não, nada não. Eu vou gastar meu latim, né, cara, com esse cara. Esse cara já falou que não. Como fala no plano, né? É como você fala no plano. Você fala, ó, talvez não seja para você isso aqui. Você fala sempre isso, né?